Olá, gente, tudo bom? Começando mais uma aula de geografia física, né? Falando hoje sobre hidrografia. Sempre lembrando, né, que essa aula está relacionada com alguns tópicos que a gente veio conversando sobre clima, bioma, solos, né? Então é importante para entender, né, para melhor compreender as características que nós vamos abordar nessa aula, está relacionando sempre com as aulas anteriores, que a gente fez outros vídeos aí, né? Bom, sem mais delongas, antes de qualquer coisa, gente, a água, ela é um recurso extremamente importante hoje, né? É até banal dizer, né, em relação a isso. Se fala muito que vai ser o conflito do futuro, vai ser em relação à água. Na realidade, já é, né? Alguns países têm conflitos que se relacionam também por conta da água, do controle de bacias hidrográficas, por conta de recursos, seja por empresas, por grupos poderosos, né? Por potências. E mesmo no Brasil, algumas cidades a gente encontra essa característica, né? Algumas empresas que necessitam de utilizar muita água, como empresas de refrigerante, empresas de cerveja, muitas vezes entra em conflito com a população, que necessita muitas vezes de abastecimento dessa água, né? Então é um problema que não vai ser uma questão no futuro, mas ela já acontece em alguns momentos, né? Então, para além dessa questão política, econômica e social em relação à água, é importante, nunca é demais a gente relacionar a questão da dinâmica natural da água, né, em relação ao seu ciclo, né? Então, os estados físicos da água, o processo da ocupação geográfica dessa água no mundo, né? Se a gente for perceber, 70% da nossa superfície terrestre é composta por água, mas mesmo assim, quando a gente fala em água doce, em água potável, nem sempre a gente tem uma água acessível, né? Então, isso passa a ser até muito contraditório, como a gente vai acompanhar um pouquinho. Então, aqui a gente tem um processo, né? Então, muito relacionado com o clima, né? A evaporação, ela chega em altas atmosferas, a condensação dessas moléculas através da diminuição da temperatura, né? Para entender isso melhor, recomendo vocês assistirem às nossas aulas de clima em relação à atmosfera. E a partir daí nós temos precipitação, chuva, né? Que aí essa água, né, ela precipita, aí ela vai alimentando os continentes, regiões oceânicas, né? Uma parte vai para o subsolo dos continentes, como a gente vai abordar daqui a pouquinho, e esse ciclo vai se reproduzindo, né? Ele vai se reafirmando a partir da questão do calor, da pressão, né? Das relações climáticas, do relevo. Então, tem toda essa relação natural, né, dos elementos naturais, que também influenciam e são influenciados pela água, né? Que são bastante importantes a gente estar aí destacando. Bom, em relação à distribuição da água no mundo, isso é um fator bastante importante. Quando a gente analisa a água como um todo, a esmagadora maioria da água que a gente está é nos oceanos e nos mares, né? A água salgada, por mais que mesmo que seja banal falar que a água do mar é salgada, ela não é salgada na mesma quantidade. Nas regiões próximas às calotas polares, as regiões mais frias, a quantidade de sal dissolvido na água ela é menor do que comparado nas regiões equatoriais, por conta da maior evaporação dessa água. Então, há uma tendência de eu ter uma água muito mais salgada em regiões tropicais, próximas à linha do Equador, né? E regiões polares, a gente tem uma água mais fria, né? Menos concentrada. É claro, a gente tem que fazer as devidas exceções, próximas de foz de rios importantes, como o Amazonas, como o Rio Congo, né? É claro que você tem uma diluição de água doce com água salgada, mas no geral a gente é muito genérica, a gente considera esse montante como água salgada, água em teoria não potável ou em condições naturais não dá para se consumir, né? Embora que a gente tenha alguns experimentos, seja no Brasil, em Israel, na Califórnia, nos Estados Unidos, para retirar essa salinidade da água, mas ainda é um processo bastante caro, né? Que tem se barateado aí com o passar do tempo. Nesse montante, né, nessa quantidade pequenininha
2,5%, se a gente fosse ampliar e considerar esse pedacinho, né, dentro desses 2,5%, né, quase 70% da água, chamada água doce, né, água que seria em tese potável, elas estão nas calotas polares, né? Então, na Antártida, por exemplo, a gente tem 4 quilômetros, em média, de água acumulada, né? Aí nos últimos milhares de anos, 50, 60 mil anos. Então, uma acumulação de água que vem de um longo período. Claro, dependendo de onde a gente analisa. Se pensar no tempo geológico, é um período muito curto. Mas se pensar no período humano, né, que o ser humano está na Terra, é um período muito grande, né? Na Groenlândia, Canadá, né, regiões da Rússia, a gente tem também essa acumulação de água. Nós temos aí 0,3%, né, rios e lagos, então as bacias mundiais, né, seja do Ruhr, Missouri, Mississippi, Rio Indo, o Ganges, né, o Rio Azul na China, essa quantidade enorme de bacias hidrográficas que a gente tem, de rios, é apenas 0,3%, né, uma quantidade muito pequena. Em outras condições, 0,9%. E 29% nas águas subterrâneas, né? Então, em áreas continentais, uma quantidade muito grande de água está acumulada. Então, se a gente for pensar, né, em relação da composição, da importância da água na Terra, tem uma figura que eu sempre gosto de passar, né, quando eu falo sobre esse assunto, é uma comparação em escala, a parte de computação gráfica, que é o que aconteceria se a gente tirasse toda a água do planeta, né? Então, tirando toda a água da Terra, né, ela ficaria nesse tamanho em escala do lado do nosso planeta. Então, por mais que a gente fale que é o planeta água, a quantidade é muito grande, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma superfície muito fina comparada com outras camadas do planeta, né? Nos mares e oceanos, nós temos uma média de 4.000 metros, né? 4 quilômetros de coluna de água. É claro, regiões mais rasas, né? Que de poucos metros, e regiões mais profundas, né? Como, por exemplo, na Fossa das Marianas, que em relação à superfície, chega a 12 quilômetros de espessura. Esse pontinho branco aqui seria a atmosfera, né? Então, é uma coisa que eu demonstrei numa aula anterior em relação à atmosfera. Quando a gente pensa para as atividades econômicas, porque o homem utiliza a água, é bastante interessante também a gente fazer mais ou menos esse balanço, que uma grande quantidade da água que a gente utiliza na nossa economia vai para a agricultura, né? Então, para cultivo de melancia, laranja, grãos, no geral. Então, a gente utiliza muita água no processo de irrigação. É muito importante, né? Na indústria também, apesar de ter muita água, ela fica bem atrás, né? 22% da quantidade de água consumida, certo? Os processos industriais necessitam também de muita água, né? Principalmente quando a gente pensa em siderurgia, metalúrgica, usinas de cana, né? E por aí vai. Então, processo bastante importante. E 8% para o consumo humano, né? A gente pensa em residências, principalmente. Então, a gente tem mais ou menos essa fatia, essa divisão. Então, se a gente for relacionar com o acesso de água, então fica muito mais cômodo para as nações, para as potências, pensarem nesses dois, nessa parte verde, águas subterrâneas, e os rios e os lagos, que estão nos continentes, né? Seria o mais óbvio de se pensar, os mais acessíveis meios de utilizar isso na economia, no cotidiano das pessoas. Bom, a partir disso, né, estudando essas questões, entendendo essa distribuição da água na Terra, a gente vai falar um pouco sobre as bacias hidrográficas. Apesar de ser uma pequena quantidade, uma mísera quantidade, é de longe o lugar que está mais acessível à água para o ser humano, né? Então, é um fator de extrema importância, até pela sua distribuição no território e sua utilização muito ampla nas atividades econômicas. Então, acaba sendo uma contradição.
Por mais que as bacias hidrográficas componham menor quantidade, inclusive da água doce no mundo, ela é amplamente utilizada para diversas atividades, que a gente vai destacando aí no decorrer dessa apresentação, dessa aula. Então, antes de qualquer coisa, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, a definição clássica dela, a chamada rede de drenagem, ela envolve o canal principal de um rio, mas seus afluentes e subafluentes. Só que também é considerada muitas vezes a topografia, a estrutura do relevo, aonde a água ela passa por cima, né? Então muitas vezes é considerada isso. E além dessa própria a área superficial, não é incomum também se considerar os próprios lençóis freáticos, né, que é aquela água do subsolo que está acumulada próximo da superfície, e os aquíferos, que é uma água que está acumulada nas regiões mais profundas, né? Então, não é incomum estar relacionando, mas diretamente o que podemos falar que é a bacia hidrográfica é esse escoamento de água superficial, aonde nós temos o canal principal, aonde vai, que é a parte mais baixa do rio, né, de um vale, aonde a água vai despejar, que é alimentada pelos seus afluentes e superafluentes. Há muita gente que faz uma metáfora quase que poética, como se fossem as artérias dos continentes, dos países, estados e por aí vai, né? Então, quando a gente vê qualquer território, principalmente áreas tropicais, é muito clara essa divisão dessas redes de bacias hidrográficas, mesmo quando nós construímos cidades, né, áreas metropolitanas, essa divisão também influencia no adensamento urbano, né? Cidades como São Paulo, né, da onde eu sou, aí fica muito claro isso, né? Quando a gente vê as grandes avenidas, as ruas, a construção de ferrovias. Então, esse processo de adensamento humano, ele é bastante importante. Então, há uma diferença bastante clara, né, de bacia hidrográfica e rede de drenagem. Por que a gente tem essa diferença bastante clara? Porque a rede de drenagem ela estaria relacionando só a água, o canal principal, afluentes e subafluentes. A bacia hidrográfica ela estaria relacionada também com a estrutura do relevo. Então, é muito mais comum a gente ver desta maneira. Então, aqui nós temos o exemplo clássico, né, de bacia hidrográfica. Então, a nascente ou as cabeceiras, que geralmente os rios vão nascendo através, quando há um afloramento de água que está acumulada no subsolo, né? Então, geralmente são áreas de matas, tem até leis municipais, estaduais e federais para proteção de cabeceiras, porque se vê a necessidade da proteção dessas bacias hidrográficas, geralmente. Então, isso acaba sendo muito importante, né? Então, ela vai sendo alimentada por esses inúmeros afluentes, né? Que tem essas inúmeras nascentes também, que vai desbocando e sendo alimentado e aumentando esse grosso do rio e direcionando para as regiões aí do mar, né? Então, aí a gente tem as margens do rio, né? Os afluentes, os meandros, né, que é muito comum em rios de planície, é aquelas curvaturas sinuosas que o rio vai formando a partir do seu trajeto, né? É menos comum em rios de planalto. Então essa diferença a gente vai ver aí mais para frente, mas essas são bastante importantes de destacar. E por fim a foz, né? Então todo o rio, né, ele vai se desaguando no oceano de maneira direta ou indireta. Isso é uma coisa bastante importante. Então, de alguma maneira, ele vai conseguir chegar no mar, né? Mesmo por via despejando suas águas em outro rio, em outra bacia. Então, é assim que é formada essa bacia, por essa estrutura de relevo e por esses rios que vão alimentando essa rede de drenagem, nessas artérias, entre aspas, nessas veias que estão aí nas áreas continentais. Que outro exemplo, né? Então, é um tipo de rio em regiões mais planálticas, né? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Bom, nós temos algumas classificações quando a gente falar em bacia hidrográfica, nessa definição,
que é a rede de drenagem mais o relevo, nós temos algumas classificações em relação ao tipo de foz, a condição do relevo, o regime desse rio e a drenagem. E a gente vai ver cada um desses tipos, né? Primeiro tipo de foz, né? Isso está relacionado, né, à quantidade de canais que vão se desdobrar quando esse rio chega ao oceano, chega ao mar, né? Então a gente tem aí o canal em estuário, que é apenas um canal. Então essa região aqui é uma região do Brasil, né? Nós temos aqui o Uruguai, né, a da Bacia do Prata, e aqui a Argentina, né, região da Argentina. Então, a gente tem a formação em apenas um canal, que ele vai desaguar aí no oceano, né, no mar, de uma maneira só. E a gente tem a tipo de foz em delta, enquanto você tem uma rede, uma quantidade grande de canais que vão desaguando aí no oceano. Isso é muito comum em solos muito arenosos, né? Em uma área muito sedimentar. Então, por exemplo, como a gente vê na foz do Rio Amazonas, a gente tem esse tipo de coisa. Não podemos esquecer que o próprio Ilha do Marajó, que é uma ilha gigantesca, ela foi formada por sedimentos trazidos pelo Amazonas nesses últimos milhares de anos, né? 60, 70 mil anos, né? Foi formando aí a ilha do Marajó, essa estrutura sedimentar, essa ilha fluvial, né? Além de outras ilhas fluviais. Então, é uma rede bastante complexa, né? Então, tem essa relação muito com o tipo da rocha, que está muito desgastada, com a estrutura do solo, né? E com o tipo também regime climático. Então, sempre é importante lembrar, independente que a gente está falando de rios, a gente tem que começar a relacionar com os outros elementos que estão na geografia física, né? E é claro, também a geografia humana influencia, mas a gente está tão preocupado neste momento, né? Falar sobre isso. Condições do relevo são essenciais, né? Falando um pouco sobre isso. Em rios de planície, né, tem um potencial muito grande para navegação. A gente vê isso em muitas bacias hidrográficas, né? Então, no caso clássico do Brasil, o caso do Amazonas, que a gente vai falar um pouco mais logo mais sobre esse caso específico, né? Então, esse desnível muito pouco acentuado faz com que a navegação seja muito facilitada, né? Então, seja um meio de circulação, se a gente for pensar em atividades econômicas, né, para pesca, para locomoção, principalmente quando a gente pensa numa floresta fechada, como a floresta do Amazonas, ou outras florestas, como por exemplo do Congo, a gente tem alguns outros exemplos, né? Ou alguns rios que a gente tem no meio oeste dos Estados Unidos, ou mesmo na bacia indo-ganguética da Índia, né? Então a gente tem alguns exemplos desses tipos de rios e tem essa característica. Já os rios de Planalto, eles têm uma dificuldade maior para navegação, não que seja impossível, né? Que você tem casos que a engenharia moderna ela consegue aí de uma certa maneira melhorar a condição, mas é claro que a utilização do Rio de Planalto para a economia ela é muito mais eficaz para a geração de hidroeletricidade. Isso é uma coisa que o Brasil sabe muito bem, é como fazer isso, né? Porque a gente tem centenas de usinas, né, de grande, médio e pequeno porte pelo território brasileiro aí, produzindo muita energia. Então, a nossa matriz energética, uma coisa que a gente possa e vai falar numa aula à parte, ela se dá através dessa condição, dessa característica desses rios de Planalto. Mas também, né, novamente, a engenharia moderna também está vendo possibilidades de usinas adaptadas para rios de planície, né? Mas é claro que a questão do potencial, a questão da capacidade de geração de energia, aí tem uma modificação, tem uma diferença muito significativa. Mas então, nós temos essa tendência, né? Rios de planície, navegação, rios de planalto, geração de hidroeletricidade. Bom, outra característica que a gente vê nessas classificações de rio é o regime de acumulação de suas águas, né? É claro que muitas vezes são duas ou três elementos, mas a gente, isso é importante classificar, o ser humano
é um tipo de animal que gosta de classificar as coisas, né? E é importante a gente ter essa visão. O regime de acumulação, né, muitas vezes de geração dessa água pode ser nival, né, derretimento de calotas polares, ou ela pode ser pluvial através da influência da chuva, né? Então, a gente pode ter esses dois tipos. E falando do regime também, né, principalmente na região da vazão do rio, né, que é a água que escorre na superfície, os rios podem ser também perenes, então, onde não secam em nenhum período do ano, é claro que a gente está vendo de maneira muito geral, muito superficial, mesmo os rios considerados perenes, que eles não secam, o volume dele tem uma dinâmica muito significativa, né? De novo, para quem é aqui de São Paulo, o caso clássico do Tietê e dos seus afluentes durante a época das enchentes, a própria ideia de enchente ela é uma criação humana, porque a ocupação do ser humano pelas margens dos rios e a canalização através de tipos de rios de planície, rios com meandros, porque o rio Tietê também é um caso clássico quando ele passa na região metropolitana, né, atual região metropolitana paulista. Então, esses vão ser canalizados, assim como alguns dos seus afluentes, né? O próprio Tietê, o Anhangabaú, né? E tantos outros aí no Brasil e no mundo, né? Que vai ter essa característica e essa condição. Alguns rios também eles podem ser intermitentes ou temporários, né? Que no período do ano eles secam, né? Então, são característicos de regiões semiáridas, né? E é claro que a influência humana nesse processo ela tem um papel importante, pois quando você tem o desmatamento das cabeceiras, quando você tem um bombeamento de água subterrânea, tanto para alimentação de gado ou irrigação de plantações, a gente percebe que acaba influenciando na dinâmica dos rios. Isso é um caso clássico, né, do Rio São Francisco, que tem essa característica bastante peculiar nos últimos 10 anos, 10, 15 anos. Bom, a drenagem também, né, onde o rio vai desaguar, ela tem uma característica também central, né, então ela pode ser endorreica, quando o rio deságua em outra bacia, e ele pode ser exorreica, quando o canal principal deságua no oceano. É claro que, como nós falamos agora há pouco, sempre a água vai chegar no mar, ela vai encontrar o cabo do mar de alguma maneira, mas ela pode ser de maneira direta em uma bacia, né? Ela chega, né? Então lá tem um começo, uma nascente, né? O canal principal e vai chegando no mar, ou ele vai desaguar em outro rio, em outra bacia, e aí sim ele consegue alcançar o mar, né? Então tem essa diferença. Tem uma terceira classificação também que eu não coloquei aqui, mas acho que talvez valha a pena colocar, que é a reica. Isso acontece muito em solos cársticos, né? Em solos calcários, que muitas vezes forma caverna, quando você está vendo num mapa, ou principalmente um mapa de satélite, né, você está vendo o curso do rio, aí o rio some uma hora. É porque o rio entra num buraco, numa área oca da crosta, né, que é o terreno kárstico, né, em cavernas, então vai alimentar cavernas, vai passar por algumas áreas interiores, né, no subsolo, ele pode desaguar mais para frente num penhasco, né, então, considera-se também esse tipo de drenagem arreica, né, que também ela tem essa característica bem peculiar. Então, aqui a gente tem um exemplo, para quem não está reconhecendo aqui, é um mapa de satélite da região de São Paulo, né, São Paulo, aqui é o Triângulo Mineiro, né, Oeste Paulista, Mato Grosso do Sul, né, Presidente Prudente, Paraná, e aqui no meio, quase, nós temos o Rio Tietê passando, né, lembrando que o Rio Tietê, ele corre para o interior, e ele vai cair na Bacia do Prata, né, junto com o Rio Grande, aqui na região norte, o Rio Paranapanema, e ele vai desaguando aqui na Bacia do Paraná, né? E aí ele vai, juntamente com outros rios, formar a chamada Bacia do Prata, né, que nós vamos comentar dela daqui a pouquinho. Então, esse é um exemplo de uma drenagem endorreica, né? E aí nós temos a bacia do Nilo, aí logicamente portanto para Foz,
que é uma drenagem exorreica, que é onde o Rio Nilo deságua aí no mar Mediterrâneo, né, que é considerado pelos romanos como o lago europeu. Não é verdade, né? É o lago dos povos aí de encontro da África, da própria Europa e do Oriente Médio também. Não é de longe, não é só europeu. Ele é um encontro de vários povos, de várias civilizações. Importância fundamental, né? Navegação, comércio, atividades econômicas. Bom, agora falando um pouco mais sobre a hidrografia brasileira, a gente tem um mapinha clássico, que é esse aqui, né? Um mapa, claro, que procurando na internet, dependendo da fonte, dependendo do material que você usa, você tem algumas variações da bacia, né? Então, por exemplo, nos mapas mais antigos, considerava-se a bacia do Tocantins, a Tocantins-Araguaia, né? Que não é só Tocantins, ela junta com a bacia do Amazônica, né? Então, formava uma bacia só, né? Mas nos últimos anos se percebeu que seria melhor, recomendável dividir essas duas bacias hidrográficas, né? Então, a ideia é a gente ver cada uma delas. Então, é claro que a gente vai fazer aqui um resumo, né? Pegar as mais importantes, pensando o que é mais central para se pensar o Brasil em termos de bacia hidrográfica. Então, falar da bacia do São Francisco, bacia do Prata, Amazônica, Tupã de Araguaia e bacia do Nordeste, né? Bom, na bacia do São Francisco, a bacia do São Francisco, assim, que também, né, está relacionada com as bacias nordestinas, é conhecido como o Rio da Integração Nacional. Por que é o Rio da Integração Nacional? Porque ele passa por diversos biomas, ele corre em direção ao norte do país, né? Ele vai desaguar entre Alagoas e Sergipe. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, numa região serrana, né? Que tem um parque muito interessante, de uma área de Mata Atlântica. E ele vai correndo em direção, né, entre áreas de Cerrado, de Caatinga, e vai desaguando numa região de Mata Atlântica, né? Originalmente Mata Atlântica, apesar que está muito aí mudada pelas atividades humanas. E ele tem essa importância fundamental porque ele atinge diretamente, ele influencia, as pessoas, cerca de 23 milhões de pessoas são dependentes dessa bacia, seja para pesca, seja para atividades de navegação, seja para irrigação de culturas, né? Então a gente tem Petrolina e Juazeiro, por exemplo, tem Pernambuco e a Bahia aqui, que são regiões exportadoras de frutas muito importantes, aonde depende muito dessa irrigação desse rio para essa produção muito grande, né? E fora populações pobres, humildes, que dependem muito da sobrevivência desse rio, né? E como nós havíamos comentado anteriormente, ele está sofrendo muitos problemas, né? Em parte, primeiro, com desmatamento, né? Da região do Cerrado, tem trazido muitos problemas para o Rio São Francisco, para muitos afluentes têm secado, transformado de rios perenes para rios intermitentes por conta disso, e muitas fazendas de soja na região, né? Principalmente oeste da Bahia, essa região aqui tem cultivado muita soja, tem bobeado muita água, até de maneira ilegal muitas vezes, mas a região de Goiás também, que tem afluentes importantes, né? Própria Minas Gerais. Então, isso são alguns problemas que acabam influenciando. Uma característica importante também desse rio são as suas hidrelétricas, né? O Xingó, Paulo Afonso, Itaparica, né? Que estão próximos da foz, têm uma importância fundamental para abastecer uma grande parte do Nordeste brasileiro. Então, uma coisa interessante de se destacar, de se reafirmar, né? Como os rios, as bacias hidrográficas têm uma quantidade pequena de água, mas a utilização é muito grande, como nós fomos lá no começo, né? Então, isso aí é fundamental para a gente entender. E é claro, a gente não pode deixar de levar em conta a transposição do Rio São Francisco, que ela foi idealizada durante muito tempo, mas só foi implantada de fato nos governos Lula, né? Ainda está
em processo de implementação, né? Tem trechos sendo construídos agora em 2020, nos governos Dilma, né? Também teve uma continuidade bastante importante. E a tentativa é de levar água para a região aí do semiárido, dessas bacias hidrográficas nordestinas, com os rios intermitentes, né, e deixar e abastecer aí uma população de cerca de 25 milhões de pessoas. Então, tem essa função, essa importância na transposição. É claro que isso não aconteceu sem críticas. Muitos ambientalistas, muitos especialistas acabaram criticando esse projeto, né? Muitas pessoas falaram que acabava beneficiando pessoas muito ricas. Então, por um lado, houve muitas críticas, houve muitos elogios também, né? Então, muito difuso. Dependendo da região que a gente vê, consegue ver as duas partes, benefícios e malefícios, né? Então, é um projeto muito ambicioso, talvez nos últimos décadas ou séculos do Brasil, seja uma das maiores obras de engenharia, né? Então, a gente não pode esquecer que não é apenas fazer um canal, mas sim é fazer todo um complexo de bombeamento de água para regiões mais elevadas, estrutura do relevo, então fazer túneis, né? Então é um processo bastante complexo, né, e trabalhoso e que mobiliza muita gente nessas regiões, né, independente aí das críticas ou de elogios que esse projeto possa ter, né? Mas independente da crítica que foi ganhando, ele continua tocando, está na sua fase final agora, né? Bom, por fim não, né? Agora nós temos a bacia do Prata, né? Que é uma grande bacia de uma enorme importância para o centro-sul brasileiro, porque ele agrega outras bacias hidrográficas essenciais no nosso território e de nossos vizinhos aqui da América do Sul, né? Então, entre elas as grandes bacias, o Uruguai, né? Mais ao sul, o Paraguai no norte, né, na região mais ao norte, e a Bacia do Paraná. É claro que com as suas diferenças, né, a Bacia do Paraná é uma bacia sobretudo planáltica, então a gente percebe um enorme potencial e a utilização para a construção de hidrelétricas. A bacia do Uruguai e do Paraguai são bacias muito mais de planícies, né? Do Paraguai alimenta aquela região do Pantaneira, né? Então ela alaga bastante no período aí do verão chuvoso, né? No período seco, ela tem uma estiagem muito forte em algumas áreas do Pantanal, mas tem uma importância fundamental para essa região. Nós estamos falando de uma região muito grande, uma região assim bastante significativa, né? Tanto em termos de navegação, geração de energia elétrica, né? Então a gente não podemos esquecer que nessa bacia nós temos a usina de Itaipu, que é de longe a segunda maior usina do mundo, né? Ficando só atrás de Três Gargantas, na China. Durante muito tempo foi a maior usina, né, construída pelos militares nos anos 70, né? Então aqui a gente tem um mapinha, então o território brasileiro, do Paraguai, da Argentina. Então é uma bacia que ela percorre territórios, áreas gigantescas e pega países importantíssimos aí da América do Sul, sobretudo Brasil, né? Áreas econômicas mais dinâmicas, né? Pensando aí São Paulo principalmente, pedaços do Rio de Janeiro, né? Pedaços pequenininhos do Rio de Janeiro, é claro, mas de Minas Gerais e do sul do Brasil, fora o norte da Argentina, que é uma área muito importante, de Rosário, de La Plata, de Buenos Aires, né? E Santa Fé também, e também a região do Paraguai, né? Então, além do Centro-Oeste, é claro, como nós havíamos comentado. Então, é bastante importante, né? Digno de levar em conta. E aqui é uma coisa bastante curiosa, digamos assim, né? Que é um mapa que ele sobrepõe a quantidade de usinas hidrelétricas construídas no Brasil até meados dos anos 2000. Né? Não houve, acho que, grandes mudanças, digas de nota,
mas a gente percebe que é uma concentração muito grande na região aí centro-sul, com destaque do sudeste. Então, uma grande parte da bacia da La Plata, né, ela é utilizada com esse potencial muito grande. Então, isso é muito importante estar se destacando. Então, aí o destaque de Itaipu, né, uma grande usina, né, a segunda maior do mundo, aí de importância fundamental. Bom, no subsolo não é menos importante. A gente tem um dos maiores aquíferos do mundo nessa área, que é o aquífero Guarani, uma área aí de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que demorou aí cerca de 50 mil anos para se formar e tem sido atingida aí com o impacto tanto do bombeamento de água por fazendeiros, sobretudo de Mato Grosso, né? E também há estudos que parte dessa bacia está poluída por conta dos aditivos químicos, dos agrotóxicos, né? Das lavouras. Então, eles têm chegado a essas regiões mais profundas do Brasil. Né? Então, acaba sendo pode vir a ser um foco de disputa muito grande entre o Brasil e seus vizinhos, porque ela é uma bacia que não está apenas no território brasileiro. E aí que a gente relaciona as coisas, né? Como a água, nós falamos, é um bem precioso, ela também pode ser um foco de disputa geopolítica por conta de ser esse bem muito precioso, muito importante para esses países, né? Então, o uso ele tem que ser organizado, tem que ser regido através de um acordo entre os países, entre essas três nações, né? Muito importantes. Bom, nós temos a bacia amazônica, né? Ela não é menos, não é inferior à bacia La Plata, na verdade, é a maior bacia do mundo. A gente tem uma média de 7 mil vertentes, 7 mil afluentes, né? O rio, a bacia do Amazonas tem, né? De longe, a capacidade de água ela é absurda. A vazão do canal principal, o rio Amazonas, na sua foz, é mais de 200 mil metros cúbicos por segundo. Então, uma quantidade de água, assim, muito grande mesmo. Né? E fora que passa uma região muito úmida, muito chuvosa, uma enorme biodiversidade, né? Talvez a maior do mundo, né? Em termos de metros quadrados, né? Em área dessa grande biodiversidade. E uma coisa curiosa, né? Como uma área que ainda não está tão ocupada ainda por atividades econômicas, o potencial hidrelétrico ainda não é utilizado. Mas há muitos planos para a constituição de muitas usinas hidrelétricas, algumas construídas nos últimos anos, né, dos anos 2000 para cá, como Santo Antônio, Giral, né, e o Belo Monte, foram casos aqui bastante polêmicos, né? Tanto na sua construção quanto de pós-construção, algum conflito com os países. No caso de Giral, por exemplo, Santo Antônio, houve um pequeno conflito com a Bolívia, que fica em Rondônia, né, na bacia do Rio Madeira, então muito próximo, né? Então, Belo Monte também, que houve um conflito muito forte por movimentos ambientalistas, movimentos de proteção a indígenas, né? Então, a gente teve esse problema bastante sério, bastante grande, de que ainda deixa marcas muito fortes, né? Mas, antes de tudo, né? Então, olhando aqui a bacia hidrográfica, então a gente está vendo uma bacia muito rica, em que grande parte da bacia ela está em território brasileiro, mas não só, né? Então, parte da bacia está na Venezuela, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, né? No Peru. Então, é uma bacia assim que abarca uma grande parte dos países da América do Sul, né? Mais para a parte norte da América do Sul. E a gente tem aí rios importantíssimos da bacia, o próprio rio Amazonas, que dá o nome à bacia, mas até a bacia do Xingu, que falamos agora há pouco, nós temos aí o Belo Monte, a bacia do Rio Madeira, a bacia do Rio Patapajós, né? O rio Purus, o rio Juruá, né? E o Rio Negro, que aí, com a junção dos Solimões, dá o nome da bacia aí na região aí de Manaus. Então, Manaus, essa centralidade, né?
e até histórica, né? Quando a gente pensar a história antes do Homem Branco na Amazônia, né? Então era uma área aí de navegação, de circulação, era e ainda é, né? Por conta da densidade da floresta, né? Então é um ponto bastante importante. Então a gente tem aqui a foto clássica, né? Encontro do Rio Negro, Rio de Solimões. O Rio Negro, né? Uma água escura, argilosa, muito densa, né? E pro lado dos Solimões, uma água barrenta, né? Que ficam aí alguns quilômetros, né, andando pareados, sem se misturar, e depois eles começam aí se misturando um pouquinho, formando aí o rio Amazonas, como nós conhecemos. Característica clássica do Amazonas, né? Esses rios serpenteados formando meandros, né? As suas curvaturas que nós falamos agora há pouco, típicas de rios de planície. Então, uma característica assim muito poética, como nós falamos agora há pouco, né? Muito bonita e bastante importante levarmos em conta isso. É também interessante a gente levar em consideração que quando a gente estuda a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a gente vê uma grande evolução, muitos estudos acontecendo, né, nos últimos anos, né, principalmente quando a gente percebe que ele foi mudando de direção. Hoje, ela tem essa direção para cá, né? A gente fala que é oeste-leste, mas há uma tendência de se acreditar que ele tinha outra direção, era mais complexo, há mais ou menos 60, 30 milhões de anos atrás, porque nós temos que levar em consideração que nós estamos em formação aí a cadeia dos Andes, a Cordilheira dos Andes. Então, só pensando no contexto das placas tectônicas, a América do Sul está separando da África, né? E enquanto a América do Sul está se afastando, ela está se encontrando com a placa de Nazca, que é uma placa do fundo do Pacífico. Essa placa está forçando o continente para cima, né? Tem esse processo que nós chamamos de dobramento. Caso tenha dúvidas disso, nós temos uma aula sobre isso, de placas tectônicas, né? Que está no canal também. E esse dobramento, ele forma essas cadeias montanhosas, que é a Cordilheira dos Andes. E isso vai forçar a formação da bacia, né? A direção das águas para a região posterior do continente. Então é bastante interessante. Então, primeiro, né, nós temos esse processo de formação como se fosse um lago, uma área pantanosa, que é chamado de sistema Pebas, há 20 milhões de anos, e com o passar do tempo você tem a formação aí de uma bacia hidrográfica, né, que a gente está vendo aqui, que vai dar como origem a chamada bacia amazônica, né? Então a gente tem essa característica atual. Bom, aqui nós temos a Foz do Amazonas, novamente, né? Essa foto bem interessante, que a gente olha aqui a Ilha do Marajó, que é aqui próximo da Amapá, entre o Pará e o Amapá, essa região muito interessante, muito bonita, né? E onde tem essa descarga, essa quantidade absurda de água que vai até o Oceano Atlântico, né? Claro que os estudos não estão apenas na superfície, mas na região mais profunda. Temos o sistema de rios que nós chamamos de rio Ranza, que são rios subterrâneos, rios entre aspas, é claro, né? Porque um rio tem que ter, para ser considerado rio, tem que ter margem, nascente, né? E não é bem assim quando a gente pensa em água subterrânea. Mas se percebeu que há uma água subterrânea que tem um fluxo muito interessante, né? Aí abaixo aí de mais ou menos uns 300 a 400 metros da superfície, e ele vai correndo na mesma direção, mas na região subsuperficial, em direção ao Oceano Atlântico, assim como o Rio Amazonas, na mesma direção, né, de oeste para leste. É claro que nós temos que perceber que isso, na verdade, é um aquífero, né? Para além de outros aquíferos que tem nessa região, por exemplo, o aquífero Alter do Chão, né, que ele é muito importante. E a água ela vai passando nos poros da rocha, como se fosse uma esponja.
Então, nós não podemos imaginar, e essa imagem tem uma boa, tem imagens que mostram um aquífero como se fosse uma caverna, né? Quando a água passa, uma área aberta. Não, não é assim que acontece. A água vai passando pelos poros da rocha, né? Ela vai se dirigindo para a região também do oceano. Aqui falando no alter do chão, né? No sistema aquífero, num sistema muito grande, de uma extensão de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e o volume de água estimado até o momento, tá? É mais de 162 mil quilômetros quadrados, né? Em média, mais ou menos isso. Já o aquífero Guarani, que nós falamos agora há pouco, ele tem 1,2 milhão de quilômetros quadrados, né? 840 mil quilômetros quadrados no Brasil, e temos aí 39 mil quilômetros cúbicos de água, né? Então, um volume muito inferior comparado aí com o sistema de aquíferos, né? Não só o Hansa, a Horta do Chão, mas uma quantidade muito grande, não só esses, né? Que é muito grande no Brasil. Então, e é claro que isso pode mudar no futuro, pode ser que daqui a algum tempo isso esteja ultrapassado, porque os estudos continuam, né? As avaliações, elas tendem a aumentar com o passar do tempo, né? A Amazônia, ela tem uma riqueza em várias fontes, né? Seja a biodiversidade, o estudo do relevo, o estudo da sua formação, como nós falamos, e mesmo o estudo da água da Amazônia, né? Que é muito rico. Bom, por fim, né, acabamos nossa aula, falamos esses aspectos básicos, espero que tenha sido útil, espero que ajude a compreender mais como a hidrografia tem uma importância muito grande, seja para o ponto de vista físico, seja para o ponto de vista, né, para a utilização humana. Agradeço, até mais e tchau, tchau. Tenha uma boa vida.